abdução do membro superior. A abdução do húmero é iniciada pela supraespinhosa, que o leva aproximadamente a 10 graus, pondo o braço em uma posição que permite o deltoide produzir uma força rotatória para continuar o movimento. O movimento tangencial da cabeça do húmero da fossa glenoide é impedido pelos músculos do mangueto rotator, todos atuando exotricamente como estabilizadores. O deltoide também trabalha concentricamente e sua principal força é exercida por suas fibras multipinadas média, com as fibras anteriores e posteriores. Ao fazermos o levantamento do húmero, a abdução é contraída pelo músculo do deltoide e pela supraespinhosa. Rotação lateral da escápula. Uma vez que 30 graus de abdução tinha sido atingido, começa a rotação lateral da escápula, usando a fossa glenoide para cima, a fim de aumentar a amplitude total de movimento. Para cada 15 graus de abdução, a partir desse ponto, aproximadamente 10 graus, ocorre a articulação do ombro, e 5 graus pela rotação lateral da escápula. Tal rotação lateral é produzida por uma contração concêntrica das fibras superiores e inferiores do trapézio e a metade inferior do serrátil. Outros músculos auxiliam estes dois a manter a escápula de encontro à parede torácica. Agora eu vou realizar o movimento. Rotação lateral do húmero. Quando o movimento na articulação do ombro aproxima-se de 90 graus, uma posição de 120 de abdução, a rotação lateral do húmero traz parte inferior da superfície articular da cabeça para contato com a glenoide. A rotação lateral do húmero é produzida por uma contração concêntrica do redondo menor infraespinhoso. Como a clavícula está firmemente fixada ao processo diacrômio, a rotação lateral da escápula é levada à extremidade lateral clavicular, produzindo um movimento para baixo da clavícula com a articulação externo-clavicular. Eu vou fazer um pouco do movimento de rotação, que a gente apoia o cotovelo no corpo. Aqui é o movimento de rotação lateral. Ele vindo para dentro é uma flexão interna. É esse movimento. Lançamento de uma bola com o braço levantado. As técnicas para arremessar a bola com o braço levantado varia, dependendo da distância, altura e direção do lançamento. O tipo, peso e tamanho da bola influenciarão a pressão usada, enquanto a superfície da bola pode afetar sua trajetória e o movimento resultante quando ela atingir o solo. A posição inicial é levantar o braço para trás, aonde, antes de arremessar, é um fator importante na determinação da velocidade da bola. A posição inicial da atividade será a bola na mão direita, com o braço ao lado do corpo. Com essa posição, tem pouco lançamento real ao trabalho. E a posição articular não será descrito. Entretanto, é uma posição onde a atividade começa. A fim de alcançar a força máxima dos músculos durante a realização da atividade, durante um arremesso, eles devem ser alongados quanto máximo. A cintura peitoral ela é retraída e deprimida pelas fibras médias e inferiores do trapézio, alongando os protatores e os elevados. A articulação do ombro ela é estendida pelas fibras posteriores do deltoide, pelo grande dorsal e pelo redondo maior do tríceps. O concavo e o punho, ele é estendido pelos extensores radiais longo e curto do carpo. Lançamento da bola na sua fase trajetória. Ao levantarmos os braços, a cintura peitoral é puxada para a protração e elevação. A protração é produzida pelo serrágio anterior e pelo peitoral menor, que é levada pelas fibras superiores do trapézio e pelo elevador da escápula. A articulação do ombro ela é flexionada e elevada pelas fibras anteriores do deltoide e peitoral maior e rotada durante esse movimento através de abdução produzida pelo deltoide.
O cotovelo, ele move-se a partir de extensão completa de 1 grau de flexão, bíceps do braço e o braquial. O membro superior, ele move-se para a frente do tronco e o cotovelo, ele é completamente estendido pelo tríceps e encurvo. No topo dessa trajetória, a bola ela é liberada pela extensão dos dedos e extensão e abdução do polegar pela ação do extensor dos dedos, ajudada pelos umbilicais e interósseos, extensores longos e curtos do polegar e abdutores longos e curtos. Todos esses movimentos, eles são acompanhados por grande ação dos membros inferiores e considerável movimentos do pescoço. E socar. A articulação do ombro está a 90 graus de abdução e completamente estendida com a articulação do cotovelo completamente flexionada. A mão está aberta para empurrar ou fechada para socar. A abdução e flexão do ombro. O ombro é mantido em abdução pela contração isométrica das fibras médias do deltoide e, em seguida, rapidamente flexionada pelas fibras anteriores do deltoide. Peitoral maior, auxiliados pelo coracobraquial e pela cabeça longa do bíceps, todos trabalhando. Vou dar um exemplo como esse músculo funciona. Empurrar, flexionar o cotovelo e socar. Elevar-se e abaixar-se de frente sobre o solo. O paciente deita-se em prono, com as superfícies palmares das mãos sobre o solo e embaixo dos ombros. Essa elevação trabalha o trapézio e o elevador da escápula, que está em 90 graus de abdução e leve extensão dos cotovelos, que estão completamente flexionados, presumindo um trabalho muscular estático nas pernas e no tronco, mantendo a sua posição neutra. A extensão dos cotovelos pelos tríceps e ancônio e flexão dos ombros pelo peitoral maior e pelas fibríceas anteriores do deltóide, ajudados pelo coracobraquial e pela cabeça longa dos bíceps. A cintura fortalece e protrai pelo serrátil anterior e peitoral menor. No movimento para baixo, as articulações do cotovelo e do ombro ficam sob a influência da gravidade. O cotovelo fica flexionado sobre a contração excêntrica dos tríceps e ancônio, trabalhando para controlar a velocidade de descida, e o ombro produz a extensão dos músculos flexionados, controlado pelo peitoral maior e pelas fibríceas e pelas fibras anteriores do deltoide. Puxar. Posição inicial. O paciente fica em pé com o ombro flexionado a 90 graus. O cotovelo em extensão completa e a mão pegando firmemente o objeto a ser puxado. As falanges são flexionadas juntamente com o metacarpo, dando segmento de movimento ao cotovelo, flexionando pela contração concêntrica de bíceps do braquial. O braquial é um forte fixador. Antebraço, ele atua somente na articulação do cotovelo, enquanto o ombro é estendido pela forte ação concêntrica do redondo maior, do grau dorsal e das fibras posteriores da deltoide. A cintura peitoral é retirada pelo encurtamento concêntrico do trapézio, roboide maior e roboide menor. Remar. Essa atividade trabalha músculos e articulações dos membros superiores, braço e antebraço. Nos braços encontramos os músculos deltoide, bíceps do braço e o braquial. No antebraço, o braquiorradial, o extensor radial longo do carpo, o flexor ulnar do carpo e o palmar longo. Vamos demonstrar agora essa atividade. As articulações interfalangianas e metacarpofalangianas de todos os dedos estão em uma posição semiflexionada, em torno do remo, sendo mantidas pelo trabalho muscular estático do flexor profundo dos dedos. Os punhos estão em uma posição neutra com os flexores e os extensores trabalhando estaticamente. À medida que ele é puxado para trás, pela flexão dos cotovelos, produzida pela parte-ação concêntrica dos bíceps, do braço, braquial e braquiorradial. Os ombros são estendidos por meio de abdução. Os remos são então tirados da água por uma forte extensão
dos punhos. A preensão dos remos é mantida mais um pouco relaxada até o tempo da face. Os cotovelos encontram-se em extensão completa com os tríceps, trabalhando estaticamente. O tronco é mantido flexionado pelos músculos abdominais. Pegar, agarrar e segurar. Uma pega de força é uma posição adotada pelos dedos polegar e punho. Quando a pega é forte, em um objeto tem um pouco de movimentação, que é das articulações e dos músculos que trabalham. As articulações interfalangianas, distal e proximal dos dedos são flexionadas e as articulações dos metacarpos são também flexionadas, mas pela lubrificação, pelos flexores longos. O polegar é posicionado fortemente sobre os dedos que estão flexionados e pelos 4 músculos intrínsecos do polegar. O punho ele é mantido em extensão, evitando a perca da força. Se fazer rotação, perde a metade da força. Uma vez na posição de pegar, todos os músculos trabalham isotricamente com a posição das articulações. Ela determina o tamanho e o peso que a gente carrega. Continuando com a função pegar de precisão, utilizando o exemplo da caneta, ela é mantida entre os dedos do polegar, indicador e médio. Além dos flexores longos dos dedos e do polegar segurando a caneta, os lombricais interósseos produzem e controlam os movimentos finos dos dedos, que juntamente com os produzidos no polegar permitem que a caneta seja movida para escrever. Já na função pegar em gancho, é mantida a posição semelhante à extensão, onde os dedos são enganchados por meio de algum tipo de cabo para permitir carregar. As articulações internas distal e proximal são flexionadas pelo flexor profundo dos dedos e pelo flexor superficial dos dedos. Os músculos trabalham isometricamente para manter a pega. As articulações metacarpofalângeas são conservadas em posição neutra.